me parece que eu estava acostumado com isso. Ai, meu Cristo, a paz do Senhor, mano, Deus abençoe as suas vidas. Estamos mais uma vez, agradecidos a Deus por ter separado esses minutos para estarmos na sua presença, cuidando de um daquilo que nos é mais importante, que é a vida, o espírito de vida. Eu tinha falado da outra vez que ia perguntar aqui se ele tinha algum assunto preferencial. Então, imaginando para que lado podia ter a sugestão de hoje, eu resolvi ler. Eu comecei a ler, não deu para ler todo, o salmo mais longo da vida. O salmo mais longo da vida. Mas eu cheguei até o versículo 32 e terminei vendo o Salmo 119 como espinha dorsal. Espinha dorsal porque a gente abre os olhos mesmo para cada palavra, cada termo. Ele tem a ver com tantas passagens bíblicas. O que eu mais me admirei no Salmo 119 foi a quantidade de versículos que ele tem. 176 versículos. Numa época que não tinha computador, para a gente colocar, como eu faço com as minhas coisas, em ordem alfabética para evitar repetição. Eu tenho uns verdeiros que eu respondo por tira. Aí a proporção que eu vou escrevendo, eu vou colocando em ordem alfabética para evitar duplicado. Mas como é que naquela época uma pessoa consegue 176 versículos falando da palavra de Deus? Todas as suas roupas de linguagem, de diversidade, de posições, de elementos de uso. 176 palavras de Deus, 176 mandamentos. É porque o seu mandamento, mandamentos que são preceitos. Quando você vai ver, o preceito é mandamento. É como se não, o preceito, o mandamento é a palavra. Aí fica no mesmo, volta de novo, daqui a pouco luz. Luz, para que serve a luz? Pode falar outro, não pode falar tranquilo. Litanto, não faça esquecer os seus estatutos e da tua lei. Oh, meu Deus. 40 anos de evangelho. Fui para o dicionário para ver direito o que é estatuto. Estatuto é a documentação oficial de um Estado, de uma nação, de um povo, de um modo de vida. É a constituinte. Então a palavra de Deus é a nossa Constituição. Eu devo ter falado isso algumas vezes por aí, mas não com essa consciência de que é estatuto. Aí tem um lugar, estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Aí eu fiquei, como começar? Aí, antes de cuidar do primeiro versículo aqui, está gritando aqui um texto da Bíblia que vocês todos conhecem. Isaías 55 diz assim: ó vós, todos os que tendes sede. Deus não tem acepção de pessoas. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei. Os que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço. Meu Deus, comprar sem dinheiro e sem preço, mas vinde e comprai. De que moeda ele está falando? De que cédula ele está falando? Sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. E a pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?
e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. É a pergunta. É a pergunta. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Será que está falando de dinheiro? É uma figura e tanto. É um tipo, né? E tanto. Mas será que está falando de dinheiro mesmo? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Bom, aí o produto do vosso trabalho parece que já sai um pouquinho de dinheiro, né? É o resultado que você conseguiu construir e armazenar, ou a valorização que passa o seu quadro pintado, o seu texto escrito, por aí assim. Ouvirem atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Na vida natural, gordura significa alguém que comeu bem, que a comida foi boa, que o carneiro foi bem escolhido, porque a gordura é alguma coisa além do normal, né? É bastante uma vaca enxuta, uma ovelha enxuta. Sem gordura satisfaz plenamente, mas quando tem gordura é alguma coisa a mais. Inclinai o vosso ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá, porque convosco eu farei um concerto perpétuo, dando-vos a firme beneficência de Davi. Uma maravilha. Aí a gente vai correr direto para a história de Davi. Beneficência de Davi, maravilha. Davi, a gente acha. É só que esse Davi aqui é o Davi de Deus. Esse é meu filho Davi, em quem me comprazo, a ele eu vi. Né? Davi é o amado. Esse que eu dei como testemunho dos povos. Aí já viu que já não está mais Davi, né? Esse que eu dei como testemunho dos povos. Já viu que é Davi de Deus mesmo. Está ficando mais fácil. E como príncipe e governador dos povos. Esse que chamarás uma nação que ele não conhece, uma nação que ele nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e dos santos de Israel, porque ele te glorificou. Tem hora que ele chama Jacó, né? Tem hora que é Israel. Que nós sempre colocamos Jacó no pejorativo. Não é Jacó não, Jacó é trapaceiro, Jacó é ladrão, Jacó é enrolão, Jacó é atrapalhado, Jacó é... Não, Jacó é suplantador. A palavra Jacó significa suplantador. Foi esse o nome original que ele recebeu. Suplantador. Aí por causa do trapaceiro enrolado, a gente pensa que não, aquele que leva vantagem de tudo. O esperto, a gente sempre surge um pouquinho do nome. Tá? Me regocijarei em Jacó e exultarei em Israel. Me regocijarei no suplantador. E o Senhor é o quê? O Senhor é o quê? Senão o que suplanta, seja lá o que for. Mas aqui, o Santo de Israel que te glorificou. O Santo de Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. Então é o santo daquele que luta com Deus. A palavra Israel significa aquele que luta com Deus. Então assim, ó Israel, ou seja, ó aquele que luta com Deus. Por isso que nós hoje, sem genealogia, se bem que somos no mínimo de Adão e de Noé, né? Mas nós, sem genealogia, somos Israel espiritual de Deus. Por quê? Buscamos ao Senhor, servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Aquele que luta com Deus. O santo daquele que luta com Deus se glorificou. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Enquanto se pode achar. Então vai ter um tempo que não vai ser achado. Não, a gente foi buscado daqueles que não me procuravam, né? Me procuravam, você deveria me procurar, me rejeitaram. E para nós, eis que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra. Será que já começou? Quando está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos.
Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Estou andando para o Salmo 19, né? Estou a caminho. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Bom, eu acho que Deus está pensando. Eu acho que Deus está sonhando. Sonho de Deus. Eu acho que Deus está sonhando. Bom, eu acho que é isso. Não, Deus falou no meu coração que é dessa forma. Eu estava orando e Deus me deu um sonho que é assim. De repente eu estava lendo a Bíblia e o Senhor falou para mim dessa forma. Não quer dizer que toda vez que alguém fala isso, esteja mentindo não, mas está muito em moda. Está muito em moda. Naquela época o profeta, os profetas, cada um do seu jeito de vestir, uns ouviam Deus de voz natural, outros sentiam ou pressentiam que ia acontecer, sabiam que era da parte do Senhor, outros tinham visões, e a outros chegava assim a ele, a palavra do Senhor, e aí ele chamava o menino, que era o escriba, menino do profeta, porque a maioria assim, mas tinha adultos também, eram escribas. Olha, veio a minha palavra do Senhor dizendo. E aí algumas profecias não terminavam, assim diz o Senhor. E outras já começavam assim diz o Senhor. Porque ficava o nome do Senhor colocado sobre aquela palavra. Hoje eu profetizo, eu profetizo. E eu sou profeta. Trazendo o secularismo para cá, mas foi tanta profecia desse fim de ano, hein? Tanta profecia, viu, Pai do céu? Voltando aqui. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Às vezes eu costumo brincar com as pessoas. Se você estiver pensando que eu estou pensando, você acertou 50%. Se você está pensando que eu estou pensando que você está pensando, você errou 50%. Agora, se você está pensando que eu estou pensando que você está pensando, você errou totalmente, errou 100%. Eu acho que Deus está pensando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aí quando é Deus mesmo que manda fazer, quando é Deus mesmo que manda falar, ao mesmo. Fora disso é cara de pedra. Se Deus manda dar um recado, eu dou, não quero nem saber. Quem crê, amém, quem não crê, amém. Está assim, virou assim, coisa comum. Eu profetizo. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Poderia muito bem dizer, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Pensamento, maravilha. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas Deus, ele é caminho. Ele é caminho. E se tratando de caminho, agora nós precisamos de um caminho para andar. Aí os vossos caminhos, porque nós precisamos de um caminho para andar, não são o que vocês pensam que é o meu caminho. Já pensou se eu tivesse um caminho para andar, era o caminho que ia dizer, determinar, ordenar, ou guiar o caminho. Deve ser aqui que está escrito, lâmpada para a minha mulher, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí quando mudam isso, eu fico. Quando mudam essas coisas, eu fico. Vamos lá. Assim, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Bom, em se admitindo um caminho para Deus mais alto, porque ele se fez carne, habitou entre nós e veio comer a nossa comida, vestir a nossa roupa, andar por nossos caminhos, na vereda direita, lógico, sentir as mesmas dores, porque está escrito que em tudo foi semelhante aos irmãos. Os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
inverteu aqui. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam. Aí não adianta a ciência vir para cá, não, um montão de explicações. Para lá não torna. Porque se você pegar água no balde e jogar um avião lá em cima e despejar de novo, não é a mesma chuva, né? Mas não é de jeito nenhum. Para lá não torna, mas regam a terra e fazem produzir da semente do semeador, e pão ao que come, assim será. Deixa eu ver isso aqui que tem, assim será também. Ainda não. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que sai da minha boca, acerca dessa palavra, ele veio buscar e salvar os que se tinham perdido. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Pronto. Quanto a nós, depois que a gente fizer tudo, mas tudinho que tiver feito, mas tudinho mesmo, a gente olhar assim e diz assim, puxa, não errei nenhum mandamento. Estragou tudo, né? Estragou tudo. Mas, eu não errei, né? Se fizer tudinho, então você se considera um servo inútil, porque você não conseguiu fazer além do que você foi ordenado e foi mandado. Agora, Jesus Cristo fez além. Jesus Cristo fez além. Sai da minha boca, não voltará para a minha vazia, voltará consigo para os montes, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria sairei, e em paz sereis guiados, os montes roteiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, é por isso que o pensamento do caminho é diferente do nosso. Vem figura aqui, né? Figura de metáfora. Em lugar do espinheiro crescerá a paia. Crescerá a paia. Ô glória, né? Isso aqui é o papai também. Ô glória. Nascerá a paia. Em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Interessante isso aqui. Eu tinha lido, casa isso aqui, eu tinha lido. Com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes roteiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. É porque eu estava em uma tribulação tão grande que eu tinha o compromisso de ir para a roça, para Campinhos, para orientar os irmãos, né, da escola dominical. E eu estava tão aborrecido que já estava sem querer ir, mas sem querer ir mesmo. De manhã, né, com um certo nó na garganta, orei a Deus, aquele costume de assim, mandar uma palavra, tem hora que isso não é brincadeira não, mas quando é sério, é sério. Aí quando eu abri, caiu aqui, porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes roteiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eu digo, bom, eu vou sair, né? Só que eu não vou achar nem sol nem lua fazendo festa comigo com essa cara feia que eu estou saindo aqui, está difícil. Mas eu estou indo. Diz que quando volta com alegria, né? Aí eu fui assim mesmo, carrancudo, com nó na garganta. Saltei Muritiba e desci a ladeira. É só que tem uma passagem de trilho e tem um lago. Aí resultado, eu olhei para a água, olhei para a árvore que estava plantada junto à água, né? Eu digo que foi o que lembrei, não foi o que lembrei coisa nenhuma. Eu lembrei do que estava escrito na Bíblia. Diga, meu Deus, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Peguei a mochila, joguei no chão, dei uma carreira, cheguei na água, toda a roupa que estava com sapato,
vi aquela carreira, eu bati na água, eu não sei de onde apareceu tanta folha, olha, estava verde, não estava aquela mistura, não estava verde. Quando eu saí da água, deixei o tapete, mudou completamente o dia. Não tinha porquê, como foi que Deus arranjou tanta folha? Foi que Deus arranjou tanta folha. Bom, mas aqui é só para encerrar aqui. Fica diz aqui assim, ó. O que será para o Senhor por nome? O que será para o Senhor por nome? E sinal eterno que nunca se apagará. O que será para o Senhor por nome? Algo que Ele considera, respeita e recomenda que conheçamos, que tenhamos temor, o nome do Senhor. O Senhor é revelado pelo poder do seu nome. E aí a repetição de sempre: nome é legado, nome é história, nome é crônica, nome é memória, nome é conceito, o bom conceito que a pessoa deixa no lugar. Não é só uma palavra. Tá? Isso será para o Senhor por nome. Então Deus não esquece dessas palavras escritas aqui. E por sinal eterno. Quando chegaram para Jesus e disseram: Senhor, mostra-nos um sinal para que creiamos. Ele disse: essa geração me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a essa geração, senão o sinal do profeta Jonas. E assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites na baleia, assim o Filho do Homem no seio da terra. Mas aqui fica por sinal, e sinal eterno. Então essa garantia toda está aqui no 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor, né? A lei do Senhor, a gente anda na lei do Senhor. Maravilha. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos. Testemunho é nome, testemunho é memória, testemunho é conto, testemunho é crônica. Desculpe a repetição. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. O que isso quer dizer? Buscai no livro do Senhor, né? E lede. Nenhuma dessas coisas falhará e nenhuma delas faltará. Jesus bradou, que eu estou sempre repetindo: examinar as Escrituras, porque eu vou julgar as janelas da vida eterna, são as que de mim testificam. Buscam de todo o coração, porque ele disse: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração.